Bem, boa tarde, irmãos. Muito bom estar novamente na casa do Senhor. Vamos iniciar cantando Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Novamente, Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Próximo cântico: Descansarei. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também
Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai amado, obrigado porque realmente podemos descansar em Tuas mãos, sabendo mesmo que Tu és Rei, Tu governa tudo e todos, tudo está debaixo dos Teus domínios, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e é por isso, Senhor, que Te louvamos, Te adoramos e realmente sabemos da nossa condição de pecadores. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração neste momento. Esteja conosco em nosso meio e venha abençoar, Senhor, este culto que é feito em Teu nome para Ti, Senhor. Nos abençoa, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um cântico. Vamos cantar o hino de número 60, Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, hino de número 60, hino do cantor cristão. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 glória com glória coroai. Muito bem. Acho que não conhece não, né? Nem esse, ó. Puxa. É. Nosso pastor, o fundador lá da nossa igreja, ele gostava muito desse cântico. Mas não é minha culpa não, estava lá nos arquivos, senão não teria escolhido. Mas enfim, nossos avisos, irmãos. Aí, eu acho que o Danilo já colocou aí nossos cultos semanais. Mas só os cultos estão passando aqui, então, se Deus permitir, pela graça de Deus, estaremos realizando. Vamos orar pelos irmãos que estão viajando, né? Então, começando do nosso pastor Elias, está viajando ao Brasil de férias com a família. Vamos orar para que o Senhor proteja, guarde
e dê bons momentos ali com os irmãos e a família que eles estão visitando. Também as pregações que ele vai fazer nos finais de semana e a conferência da mocidade Ebenezer, que é a conferência lá da nossa igreja, que ele será o preletor em meados ali do dia 20 de abril, né? Então, 20 de agosto, desculpa. Então vamos orar pelo nosso pastor Elias. Também lembrando da irmã Maria, a Bia, que está viajando também, estão viajando. Que o Senhor possa guardá-los, né? Guardá-las. A Bia já está estudando. Irmão Jorge, a Beatriz já está estudando? Já começaram as aulas? Ainda não, né? Estava fazendo avaliações das notas da curva, estava procurando a casa. Certo, então vamos orar que Deus possa conduzir tudo isto, né? Guarda. Encontrar algum trabalho para poder trabalhar. Sim, conciliar, né? Estudo, trabalho, tá certo. Então vamos orar pela Bia. Se ela vê, olha, Bia, estamos orando por você, tá bom? A irmã Maria também, que foi à Ucrânia, lá com seus parentes, né? Amigos. Ela mandou mensagem dizendo que foi à igreja hoje e tal. Sim. Isso. Muito bom. Então, que Deus possa abençoar e guardar ela durante esse período. Aí temos a irmã Alina, o Ovídio, que também estão viajando e já estão retornando. Não pode ser que já estejam até por aqui, descansando da viagem muito longa. Também tem a irmã Mariana, o Felipe, a Sara, o Daniel, né? Que estão viajando. Também já devem retornar por esses dias. Estão viajando. Creio que são esses os viajantes, né? Fora a irmã Carolina, que ela veio hoje de manhã e aí já partiu novamente agora à tarde. Fui deixá-la lá na estação. Então, que Deus possa guardar os irmãos, né? Que estão aproveitando esse verão, cada um fazendo alguma coisa, que Deus possa guardar os nossos irmãos. Também, a gente sempre ora pela irmã Angelina, sua gravidez, que Deus possa estar com a irmã. Também vamos lembrar de orar pelo marido da irmã Carolina Faleiro, além de não ser salvo ainda, né? Ela está com problema de saúde no estômago, que Deus possa mesmo, principalmente, salvá-lo e aí fazer o que lhe apraz com a saúde. Também tem o esposo da irmã Luzinha, da irmã Luz. Parece que os exames deram alterado e a questão do sangue, né? O cancro no sangue está fazendo exames, então também não é salvo. Então vamos orar primeiro, o principal, né? A salvação da alma. Depois a saúde também é importante, mas não tanto como a alma. Mas que Deus possa fazer como lhe apraz. Tá certo? O irmão Binhame também esteve doente, que Deus possa estar com ele também. Tá certo? Irmãos, antes da nossa mensagem, vamos cantar o último cântico. Aí eu vou convidar para ficarmos em pé, que aí daqui a pouco vamos ficar sentados. Vamos cantar o hino de número 46, Jesus me transformou. Hino do cantor cristão, 46. Achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou.
aos que perdidos são, venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias para o livro que começamos a estudar na semana passada, a carta, a epístola de Paulo a Filemon. Não é uma carta grande, então não tem capítulos, né? Então vamos fazer a leitura apenas dos versos 1, 2 e 3. Filemon 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor na epístola de Paulo a Filemon, versos 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai querido, nos abençoa neste momento que vamos ler tua palavra, nos ensina, nos educa e que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, como te apraz, Senhor. Por favor, esteja comigo neste momento e usa a minha boca, e que essa palavra possa ser de edificação para a tua igreja nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmão Valério, se puder colocar aquele lá para essa minha direção aqui, eu lhe agradeço. Consegue aquele? Por favor, o ventilador. Então, irmãos, domingo passado nós começamos a estudar essa carta. Muito bom, obrigado. Começamos a estudar essa carta e vimos a parte introdutória dela. E aí eu só vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos. Então, vimos a autoria dessa carta, que muito provavelmente, quase que certeza já, que essa carta foi realmente escrita pelo apóstolo Paulo. Ele mesmo indica que escreveu em uma breve parte da carta, de autoria dele, a próprio punho: eu mesmo te pagarei, dizendo para Filemon que eu mesmo vou pagar o débito caso Onésimo tenha feito alguma coisa para ti. Então, autoria o apóstolo Paulo. Ele coloca também o Timóteo, a gente vê, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Mas no decorrer a gente vê que é mais uma carta, digamos assim, do apóstolo Paulo. Ele indica mais ele usa mais o pronome eu. Então, eu te pagarei, quando eu estiver, eu vou fazer isso, indicando que é mais ele realmente. Destinatários, nós temos pelo menos aí 4, né? 3 pessoas e já um grupo grande. Primeiro, o destinatário foi o Filemon, uma pessoa rica ali da região. Nós vemos isso porque tinha escravos. Onésimo era um dos seus escravos que fugiu deles. E também vemos que era um cooperador no trabalho de Paulo, um cooperador do ministério. Também temos a irmã Áfia, que é a sua esposa, né? Indica como o nome está muito ligado a Filemon, bem ligado realmente. Então, os teólogos, os estudiosos dizem que muito provavelmente seria a esposa de Filemon. E Arquipo, que era
quando ele utiliza esse termo, nosso companheiro de lutas, versículo 2, e a irmã Áfia e Arquipo, vírgula, nosso companheiro de lutas, dando a entender que Arquipo era a pessoa responsável ali pela igreja em Colossos, ou pelo menos uma das pessoas responsáveis ali pela igreja. E por último, a igreja em Colossos. E hoje a gente vai verificar mais ou menos o porquê que numa carta, digamos assim, tão pessoal a Filemon, ele indica várias pessoas, e inclusive até o grupo, a igreja ali em Colossos. Então nós temos esses 4 destinatários. Paulo está escrevendo a esses 4 destinatários. A data e o período, a gente vê que foi na primeira prisão de Paulo, entre os anos ali 61, 62, depois de Cristo. E quem foi entregar essa carta foi justamente o irmão Tíquico e o próprio Onésimo. A gente vê em Colossenses 4, 7 a 9, que Paulo diz assim, Colossenses 4, versículo 7. Quanto à minha situação, Colossenses também era uma carta da prisão chamada, que Paulo escreveu quando estava preso. Então ele está falando, olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Aí preste atenção, versículo 9 de Colossenses 4. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então veja, Tíquico e Onésimo foram quem levaram as cartas para a igreja ali em Colossenses, e essa carta mais pessoal para Filemon. É interessante aqui, a gente não vai entrar muito nisso agora, eu vou me segurar aqui. Mas é interessante aquilo que Paulo fala de Onésimo em Colossenses. Antes era o servo inútil, que fugiu, muito provavelmente deu algum prejuízo para Filemon, mas aí Paulo diz aqui em Colossenses 4, 9, o fiel e amado irmão. Como o evangelho transforma a vida, né? Um escravo fujão, provavelmente um ladrão, mas agora um homem fiel e amado, um amado irmão. Então, autoria Paulo, destinatários Filemon, Áfia, Arquipo e a igreja, data primeira prisão de Paulo, 61, 62. E qual é o contexto da carta e o propósito? E aí eu apresentei para os irmãos no domingo passado, no primeiro estudo, mais ou menos um esboço daquilo que a carta apresenta. O esboço é como se fosse uma separação, como poderíamos dividir a carta. Então, dos versos 1 a 3, que foi o que lemos agora, nós vemos Paulo fazendo o seu prefácio e saudando os irmãos, Então é a saudação, versículo 1 a 3, saudação e prefácio. Os versículos 4 e 7, Paulo anima e fortifica Filemon naquilo que ele sabia que Filemon praticava. Ou seja, Paulo anima e coloca para cima aquele irmão, dizendo, olha, eu sei do amor para com os santos, eu sei da tua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, ele utiliza esses 4 versículos, 4, 5, 6 e 7 de Filemon, para animar e fortificar Filemon na palavra. Depois, os versículos 8 a 20, vemos mesmo a intervenção de Paulo na questão entre Filemon e Onésimo. Então, dos versos 8 a 20, vemos mesmo a súplica de Paulo, a intercessão, a intervenção dele para tentar resolver este problema entre senhor e escravo. Tratando mais especificamente
com Filemon. Você nota na carta que ele diz, talvez a única menção aqui que Paulo faz de Onésimo é que ele diz que antes ele te era inútil, mas agora ele é útil, né? Então recebe ele. Paulo trata mais com Filemon. Que tipo de tratamento Filemon vai dar a Onésimo quando ele retornar? Então Paulo apela, intercede, intervém neste caso, tratando mais sobre Filemon, né? E não sobre Onésimo. Porque ele poderia dizer assim, né? Olha, Filemon, agora Onésimo é um homem transformado. Agora ele me ajuda aqui, ele faz as coisas, varre, cuida da minha roupa, né? Paulo poderia falar muitas coisas que Onésimo talvez ajudava, fazia. Mas é interessante como ele trata esta questão. Ele trata com Filemon a coisa que o Filemon ia fazer, né? Qual deveria ser a atitude de Filemon? E não trata sobre Onésimo. A gente imagina que Onésimo, preso ali com Paulo, deve ter escutado bastante, né, os sermões de Paulo. Olha, Onésimo, rapaz, muda de vida. Agora que você já é um salvo, já é um crente verdadeiro, mude de vida. Quem furtava, agora não furte mais. Quem mesmo antes fugia, não fuja mais. Mas se é crente, trate o seu patrão de forma mesmo como um cristão deve tratar, respeitando, sendo obediente em tudo, enfim, né? O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, falando ali com aquele escravo, Onésimo. Então, 1-3, 4-7, 8-20, e agora dos versos 21 a 22, Paulo comunica o seu desejo de ir ver Filemon, né? Ele mesmo queria depois um dia visitar para ver aqueles irmãos. Até porque se você for ver na carta em Colossenses, não foi Paulo que fundou aquela igreja. Então Paulo não conhecia aqueles irmãos. E aí ele está dizendo que ele tem um desejo de ir vê-los. E por último, dos versos 23 a 25, nós vemos a saudação final e Paulo transmitindo as bênçãos celestes aos seus irmãos em Colossos. Certo? Então, e o ensino principal, o que é que nós poderíamos tirar disso tudo, né? Como estou falando, é só uma revisão daquilo que nós vimos. Mas é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho que transforma um homem rico, né? Um homem rico como Filemon, a ponto dele ser um grande cooperador no ministério, no trabalho do Senhor. Esse mesmo Evangelho que muda, que transforma um homem rico, também é capaz de transformar um escravo, provavelmente um ladrão, a ponto desse escravo fujão querer retornar para o seu senhor, dar testemunho ao seu senhor, ser obediente. Agora um homem que antes não se podia confiar, agora ser um homem fiel, um irmão amado. Poder transformador do Evangelho. Até também um poder preservador do Evangelho. Entenda, quando a gente fala preservador, Onésimo poderia cair. A gente nem imagina quantas prisões deveria ter espalhado, né, ali no Império Romano, e o Onésimo cair justamente na prisão onde Paulo estava. Se isso não for a graça do Senhor, né, de preservar aquele homem para a salvação, imagina quantos escravos não tiveram essa oportunidade de nem ouvir o Evangelho da própria boca do apóstolo Paulo. Outra questão também de como o Evangelho preserva, o poder preservador do Evangelho. Filemon poderia muito bem dizer, não, nem quero esse homem. Eu duvido que Filemon fez isso, né? Até pelas qualificações que Paulo dá a ele, as características que Paulo coloca. Filemon diz, não, eu não quero esse homem, vai mais para lá. Paulo poderia dizer, não, esse aqui eu não vou pregar mesmo para um ladrão, para um escravo fujão, eu não vou para lá. Mas o Evangelho preserva esse laço de amor de um para com o outro, principalmente de um irmão para com o outro. Inclusive, Filemon
O nome Filemon já significa isso, já vem da palavra filéu, que é relacionada a um tipo de amor, né? O pessoal gosta de dizer que filéu é mais ligado àquele amor fraterno, um amor, por exemplo, de um amigo, grande amigo para outro amigo, né? Então, daí que vem, a gente vê mesmo o poder preservador do Evangelho em preservar esses laços fraternos, laços de amor de uns para com os outros. E não podemos deixar de citar que a grande figura que nós vemos aqui, o nome mais citado aqui é Deus e Jesus nessa carta. E vemos aqui no papel de Paulo como o interventor dessa questão, podemos ver até um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava entre Filemon e Onésimo, tentando juntar esses dois, fazendo a paz entre os dois. A mesma coisa o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Deus, o ofendido, nós, os ofensores, né? Cristo Jesus, o mediador entre Deus e o homem, fazendo a paz entre esses dois, né? Entre essas duas figuras, Deus e o homem. Então, mais ou menos foi isso que nós vimos na semana passada. E aí nós vamos entrar no texto propriamente dito. No primeiro versículo, a gente vai pontuar uma característica que Paulo colocou aqui. Versículo 1 de Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever suas cartas, ele coloca-se como assim, discípulo. Ele às vezes coloca como servo de Jesus Cristo, né? Como por exemplo Romanos. Paulo, Romanos 1, se quiser até pode colocar, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né? Então ele coloca-se como uma autoridade porque seria necessário. Os Gálatas, por exemplo, ele tem que defender o seu apostolado em meio àqueles irmãos que estavam dizendo, rapaz, por que a gente vai ouvir esse homem? A ponto de tão rápido sair do evangelho que o Paulo tinha pregado. A mesma coisa ali entre os coríntios, não respeitando o apóstolo Paulo. Mas aqui na carta de Filemon, Paulo se apresenta não se apresenta como apóstolo, não, até se apresenta como servo, mas ele coloca-se como na posição de prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo se coloca nesse lugar pelo menos umas 4 vezes nas suas cartas, quando ele escreve. 2 em Efésios, que é Efésios 3:1 e Efésios 4:1, e 2 aqui em Filemon. Primeiro aqui no versículo 1 e depois no versículo 9, dizendo, versículo 9. Versículo 1 diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e versículo 9 de Filemon fala, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo aqui está intercedendo, conciliando Filemon e Onésimo, e de cara ele já usa esse argumento que ele, mesmo sendo o apóstolo, mesmo sendo chamado pelo próprio Jesus Cristo para servi-lo, ele não se coloca nesse lugar, mas até como argumento nessa intercessão por Onésimo, ele se coloca no lugar de prisioneiro de Cristo Jesus. E é interessantíssimo nós vermos também, porque Paulo poderia dizer assim, Paulo, prisioneiro em Roma, porque ele estava preso em Roma, mas ele em nenhum momento ele indica que é prisioneiro do sistema, digamos assim, prisioneiro do Império Romano. Ele não se coloca nesse lugar de, olha, eu estou aqui em cadeias pelo Império Romano, aquele César mau me pegou, os judeus me pegaram, me jogaram, começaram a me caluniar, mentiram contra mim, eu tive que apelar para César e agora estou preso nessa situação. Paulo em nenhum momento faz isso. Você pode ler todas as cartas dele, Paulo
em nenhum momento faz isso. Usa desse argumento. Mas é interessante que ele usa prisioneiro de Cristo Jesus. Ele apresenta mesmo aos leitores das cartas, né? Quem é o seu real captor? E quem é o seu real captor? Aquele que o prendeu? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele estava preso não por causa dos homens, não por causa do sistema político da época, dos judeus, de Roma, não era isso. Mas ele estava preso à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era a fé de Paulo que o estava aprisionando a Cristo Jesus, né? E ele mesmo tinha esse pensamento que estava mesmo rendido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia mesmo dizer que o Senhor Jesus era o verdadeiro rei, o verdadeiro senhor da sua vida, a ponto de que ele se coloca como, não, eu sou o prisioneiro de Cristo. Eu estou preso aqui por causa da minha fé em Cristo Jesus. E pode me prender quantas vezes for, mas eu vou continuar sendo o prisioneiro de Cristo Jesus, né? Por causa da minha fé no Senhor Jesus Cristo. E até a gente pode colocar agora para nós, hoje nos nossos dias, a gente vê, na verdade, o contrário. Muitos cristãos querendo dizer que eu ordeno, né? Sai desse corpo, ou então eu ordeno a cura nesse momento. Imagina, ordenando algo a Deus, como se Deus fosse, na verdade, o seu servo, o seu prisioneiro. Esquece realmente da nossa posição como filhos de Deus. Qual é a nossa posição perante Ele? É o inverso. Nós somos os servos. Nós somos aqueles que deveriam ser humilhados. Nós somos os prisioneiros. Deveríamos ser os prisioneiros de Cristo Jesus, né? Porque estamos ligados por essa fé que Deus outorgou a nós. Estamos ligados a Cristo Jesus e queremos servi-lo a qualquer custo, a qualquer maneira, de qualquer maneira, né? Existe aquele discurso de que, olha, eu não aceito a derrota, né? Eu profetizo a vitória na minha vida. Eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça, né? Vocês acho que já escutaram algumas pregações, algumas conversas do tipo. Parece que é totalmente o inverso do que Paulo pregava, do que Paulo escrevia. Parece não, né? É totalmente o inverso. Prisioneiro de Cristo Jesus. E meus irmãos, na verdade, realmente, se formos parar para pensar, nós antes pertencíamos a um império. Pertencíamos a um império de Satanás. O que diz? Ele nos transportou do império das trevas e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, nós fomos comprados por um preço. Abra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E olha, preste atenção, final do versículo. E que não sois de vós mesmos. Não somos de nós mesmos. Aquilo que você acha, que nós achamos que não, meu corpo, minhas regras, a minha vida, quem manda sou eu. Se você é salvo verdadeiramente, não existe isso. Tua vontade já era, morreu, não existe mais. Não somos de nós mesmos. Versículo 20 explica o porquê. 20. Porque fostes comprados por preço. Eu e você fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Comprados por um alto preço, um preço de sangue.
Atos 20 vai dizer que foi o sangue do próprio Deus que comprou a sua igreja. Então, eu e você não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por um preço alto. E agora, o meu objetivo é, final do versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o meu objetivo agora, né? Isso me faz ser prisioneiro daquilo que eu acredito. Na minha fé, me liga ao meu Senhor Jesus Cristo, a ponto de que, sou prisioneiro dele. Agora eu vou cumprir o que ele manda, vou querer agradá-lo, vou querer glorificá-lo através do meu corpo, através da minha vida. Certo? Então temos Paulo, prisioneiro de Cristo. De Cristo. E aí vem Filemão 1. E o irmão Timóteo. Aí é uma coisa interessante que a gente vê. Como eu falei para os irmãos, ele começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo, e Timóteo. Mas no decorrer da carta toda, ele faz algo mais pessoal, como se fosse entre ele e Filemão. Filemão, só eu e você que estamos tratando aqui. E começa a colocar-se na primeira pessoa, dizendo: eu pagarei, eu gostaria de estar aí, vou visitar-vos e tal. E por que então ele cita Timóteo? Podemos até colocar desta forma, como se Paulo estivesse chamando uma testemunha para testemunhar, digamos assim, a transformação que houve em Onésimo. Filemão, quando recebesse a carta, Paulo está dando testemunho do Filemão, mas aí Paulo coloca o nome de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa. Lembra que na lei judaica o testemunho de 2 ou 3 pessoas era válido? Então Paulo meio que faz isso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo, como se estivesse validando o testemunho dele. Olha, é correto, é verdadeiro, é verossímil aquilo que eu falo sobre o Onésimo. Está aqui Paulo e Timóteo dando testemunho, Então, podemos dizer que Timóteo estava incluído nesta carta como uma espécie de testemunha do ocorrido, da transformação de Onésimo e daquilo que Paulo escrevia a Filemão. Resto do versículo 1. Ao amado Filemão, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Eu não vou repetir aquilo que eu falei sobre Filemão, sobre Áfia. Filemão, um homem rico, dono de escravo. Áfia, sua esposa. Arquipo, o companheiro de lutas, muito provavelmente alguém que estava no ministério também, responsável pela igreja ali de Colossos, e a igreja que está em tua casa. Veja, é algo interessante que Paulo também coloca aqui. Onésimo era de quem? Do Filemão. Mas preste atenção, Áfia, sendo esposa de Filemão, uma vez que Filemão recebesse o Onésimo, vindo da fuga dele, vindo da prisão, Áfia, sendo a esposa de Filemão, sem saber do ocorrido, eu imagino, olha a questão que poderia ocorrer na casa, Filemão recebendo o escravo fujão e a esposa não sabendo do ocorrido. Imagina, já pensou? Imagina, em casa, eu estou aqui, eu vou levar para casa um sujeito que eu encontrei ali, Um sujeito ali, eu nem sei, nem conheço ele direito, ou se eu conheço é mal encarado, e eu trago para casa, eu não aviso a Rebeca, por exemplo. Que problema que eu ia trazer para casa? Ela, como é que tu traz uma coisa dessa? Como é que tu faz isso sem me dizer? Temos uma filha, temos tudo aqui em casa. Então Paulo está, digamos assim, olha, a carta é para ti, Filemão, mas também para Áfia, para os dois entrarem em comum acordo, e também para Arquipo, o seu filho. E vocês todos, digamos assim, não é só para o Filemão, mas vocês todos estejam cientes do ocorrido e recebam agora Onésimo como um irmão amado.
Aí você pergunta, mas o que a igreja tem a ver então? Tá certo, Filemon, a Áfia, a esposa, o Arquipo, o filho, muito provavelmente, e a igreja, o que tem a ver nessa coisa toda? Paulo dá uma informação muito útil para nós. A igreja que está onde? Em tua casa. Então faz todo sentido Paulo escrever também para a igreja. Porque imagina, recebe Onésimo, ou vai que não recebe Onésimo, e a igreja está vendo tudo acontecendo. Olha, Filemon tem um escravo, Paulo escreveu para ele a carta e Filemon não recebeu. Então a igreja, fazendo parte ali da casa de Filemon, também servia como uma testemunha do que estava acontecendo. Olha, Paulo então chama Timóteo como sua testemunha e a igreja como a testemunha do Filemon, do que estava acontecendo lá na casa do Filemon. Então está todo mundo ciente do que está ocorrendo. Se algo acontecer diferente, todos estão cientes, todos vão ver o que aconteceu, né? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido todos estes destinatários que estão envolvidos nessa epístola. E aí chegamos no versículo 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que já é até bem martelado, é algo que já está bem inculcado na mente dos irmãos por causa do pastor Elias, mas não tem como eu fugir dessa explicação. Ele coloca aqui em ordem, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E essa ordem não está aqui por acaso. Ela não é algo assim, será se paz vem primeiro ou será se vem graça primeiro? Bora ver o que fica mais bonito na escrita. Ou não é algo da cabeça do Paulo. É uma ordem das coisas que acontecem verdadeiramente na forma espiritual, na sua vida e na minha vida. Nós vemos que, primeiro, o que vem em primeiro lugar? A graça de Deus. Aí não temos para onde correr também. Efésios 2. Aí vamos lá para Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o começo do capítulo. Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nos versículos 1 a 3 de Efésios 2, vemos a condição do homem natural, o homem sem Deus, morto em delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar, e fazendo as vontades da carne, né? Então veja, aqui mostra até os 3 inimigos do crente, do salvo. Satanás, fazíamos a vontade de Satanás, o nosso pai. Íamos no curso deste mundo. Fazíamos a vontade da nossa carne. Então, os 3 inimigos, Satanás, o mundo e a carne. Aí no versículo 4 vem digamos assim, a expressão mais linda para o homem que poderia existir neste cenário. Começa, mas Deus, né? Apesar de tudo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então,
Deus teve misericórdia do homem, por quê? Por causa do seu amor. Versículo 4 é bem claro. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida. E essa vida é uma graça, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um presente, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, a graça que Paulo está colocando aqui realmente vem em primeiro lugar, porque sem a graça de Deus é impossível o homem ter paz, né? É impossível ter paz. O homem sendo morto, sendo escravo de Satanás, filho da ira, fazendo a sua própria vontade, a vontade da carne, a vontade do pecado, do mal, Deus teve misericórdia e concede a sua graça através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. E aí, em segundo lugar, vem a paz. Uma vez, pela graça de Deus, que somos salvos, recebemos a paz com Deus, porque fomos reconciliados através de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vimos então que a graça vem por intermédio, Deus graciosamente enviou Cristo Jesus, né? E agora nós vamos ver a paz. Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o que agora? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ter a paz com Deus, fomos o que? Justificados por meio da fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja, uma vez justificados, uma vez salvos, fomos agora, aproximados por meio de Jesus Cristo, que fez a paz entre nós e o nosso Deus. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí vamos pular versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, a graça de Deus. Não éramos nada. Paulo aqui está dizendo, não quer dizer que nós éramos fracos, sem força. Não éramos nada. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa é graça, isso é graça. É Deus nos dá aquilo que não merecemos. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Acho que nesses tempos até pelo bom é difícil alguém morrer, né? Versículo 8, mais uma vez aquela mesma expressão linda do versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, né, apesar de nós sermos fracos, não éramos nada, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, olha a paz Jesus fazendo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Veja então, Cristo nos reconciliou com Deus. O próprio ofendido querer fazer as pazes com o ofensor através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, em primeiro lugar, a graça de Deus por enviar Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito, para poder assim fazer a paz conosco. Meus irmãos, a paz é fruto da graça, né? Sem a graça, não há paz. Não há paz. Sem a graça de Deus, não há paz. E a graça sem a paz também não é graça. Porque a graça de Deus é a tal ponto que essa graça nos reconcilia com Deus. Então temos agora, uma vez salvos, paz com Deus. Paz com Deus. E eu não vou entrar nesse assunto, mas existe também a paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz diferente. É a paz de tranquilidade, de você saber que você está nas mãos de Deus. É aquela paz que vai te guiar neste mundo mal, né? É aquela paz que vai ser aquele árbitro na tua vida, né? Opa, eu não estou em paz para cometer este tipo de coisa, para praticar isto, para fazer aquilo, para falar isso, né? Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, existe a paz que te guia, que é o árbitro na nossa vida. Nós estamos falando aqui da paz com Deus, aquela paz de termos agora comunhão com o nosso Pai. E, meus irmãos, esta paz, esta graça, custou algo, né? A gente costuma dizer assim, até para as crianças mesmo, mas mais como um método de ensino, de ser algo simples para eles entenderem, que a salvação é gratuita, a salvação é de graça, né? A graça e essa paz foi algo mesmo que não custa nada para nós, e realmente não custou e não custa nada para nós outros, né? Para nós que estamos aqui, mas custou um alto